Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Não, agora a gente não sabe qual vão ser os próximos passos do Vasco, né? A gente não sabe se o Pedrinho já tem um técnico engatilhado, a gente não sabe se ele já tem um investidor engatilhado. Sim. A gente sabe que a gente tem o quê? Um time que tá lutando pra não cair pelo segundo ano consecutivo. Dramático. Depois de virar SAF. Tá com um time que a gente não sabe... Se eu perguntar, qual é o time titular do Vasco? Ninguém sabe dar. Não, você me deu uma alternativa de salvação que eu fiquei... Alternativa de salvação. A alternativa para jogar de titular era o meio campo do Vasco hoje não pode ter o Galdão. Não, mas que ontem deveria não jogar no Vasco por causa do jogo do Atlético Paranaense. Pagaram quantos milhões no Hugo Moura? Mas é por conta de um jogo só. Pagaram 10 milhões. A gente fala, cara, você lembra contra o Fluminense que a gente falava que ele entrou bem? Ele jogou bem? Foi bem. Então. Mas ele não pode ser salvação. Do não é salvação, Cantarelli. Cantarelli, olha só. Existe o futebol completar os 11 ali, de né, cima irmão? Da tabela. Que é o futebol, tipo assim, bem jogado pra ganhar todas as partidas. Flamengo. Que um elenco bom. E o cacete... Existe o futebol... Aí existe outro futebol. Da tabela de baixo, do 10º lugar pra baixo. Até a zona de rebaixamento. Esse é o futebol do Vasco. Tem muito time que ou é igual ou é pior que o Vasco ali, cara. Tem o Fortaleza... Tem o Cuiabá... Tem o Juventude, ninguém tá na tem zona, o Vitória, essa galera tem o Atlético Goianiense, tá na zona, hein? Tem esses times pra cair, cara. Qual clube desses tem a pressão do Vasco? Nenhum tem a pressão do Vasco. Essa é o diferencial. Mas a gente tem que ver tecnicamente. Mas vamos ver tecnicamente. Tecnicamente a gente tem que ter um time pra jogar. Não, então, não sei, não é absurdo falar que tem um time pra jogar. Cara, hoje, Luiz, eu acho hoje o time pior do que o do ano passado. Pô, mas isso é óbvio. Mas o do ano passado ele não caiu porque ele se salvou na última rodada. Se tivesse Paulinho e Jair... E se esse ano é pior, se tiver a tendência é cair. Mas eu concordo que esses times... O melhor jogador do ano passado era o Peck. O Peck não tá mais. Esses times de todo mundo... O Peck era o melhor. Melhor jogador disparado do Vasco. O Orelhano meteu gol do meio de campo lá nos Estados Unidos agora. Tinha o Marlon Gomes. É surreal, né? Tinha Marlon Gomes, tinha Gabriel Peck. Tinha. O Medel, mal ou bem, foi importante, não tá mais. Tá no Boca já agora. O Medel porque não quis, mas continua. Tudo bem, mas assim, enfraqueceu. pior. Não, é pior, pô. Você enfraqueceu um elenco que se salvou por 200 2 e caralhada de milhão, gastou né? 20 e poucos milhões no João Vitor, 20 e poucos milhões, 30 e poucos milhões no Adson. Tá tudo errado. Dito isso, o Vasco não tem time pra estar onde é que ele tá agora, pô, na zona de rebaixamento. Não, ele tem time pra estar lá sim. Vasco não... Luiz, a cobrança tem que ser que o Vasco finalmente seja competitivo. O Vasco não é competitivo hoje. O Vasco, no último ano, a realidade, você vai jogar da realidade. A realidade do Vasco é no lutar último pra não cair. Não foi lutar pra não cair. O Vasco não caiu pelo gol por um gol. Ele caiu até os 30 minutos do segundo tempo do último jogo. Sim, perfeito. sim. Então essa é a realidade daquele time. Se esse time de hoje é pior, onde é que ele vai estar? Mas hoje, esse campeonato... Aquele time poderia ter caído. Essa Série A é pior do que a Série A do ano passado. Não, mas não é pior. Pô. É pior, pô. Ano passado a gente tinha o Grêmio, o Vasco e... Mais um que subiu da Série B, que agora eu não vou lembrar dos grandes. Foi Grêmio, Vasco e... Bahia não? Não, Bahia não. Bahia não. Foram 3 que subiram grandes. A tendência... Hoje em dia, os 4 que subiram, eles têm muita tendência pra cair, cara. Cara, você tá dizendo de camisa. Eu não tô falando eu tô falando de time mesmo, não, cara. Mas não é. Por exemplo, então, Juventude, Atlético Goianiense, Cuiabá, que é um clube que já tá na Série A há algum tempo. No ano passado ficou aonde o Cuiabá? No meio da tabela. Cuiabá no ano passado não correu risco de cair. Quais são os times que subiram no ano passado? Criciúma, Juventude. E Criciúma. Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense. Então, isso aí pode ser um alento, né? Juventude. Estão todos fora aí. Então, assim, e a taxa de corte esse ano vai ser menor. Alguns vão descer, né? Agora, a taxa de corte eu não sei se o menor. Vasco vai ter condição de sair. Eu acho que o Grêmio, Fluminense, sim. Corinthians, até Corinthians. Cara, o Vasco... Não sei se o Vasco tá nesse Roberto, bolo. Me explica uma coisa. Você tem um jogador que faz gol no Vasco. Não. Você só depende de um jogador fazer gol. Ontem quando foi ele não surreal. joga, Quando ele não joga, o Vasco não vai fazer gol, ontem, como não fez. Ontem o Vasco não criou nada. Mas como é que um time vai vencer jogos sem fazer gol? Ô, Betão, desde será quando... que esses 7 jogadores vão mexer no grupo, os que vão chegar? Ô, Betão, desde quando a gente tá falando esse ano aqui que o Vasco, o problema é a marcação ali na entrada da área, que o meio de campo não existe, que os zagueiros ficam perdidos, e o Vasco tomou gol pro Juventude. O Ramon botava 3 zagueiros, deixava o meio vazio. O Vasco tomou gol pro Juventude ontem, como? Primeiro gol. Mas isso é muito com a bola sobrando ali na entrada da área e o cara time pra vencer jogos, ele precisa fazer gols. O Vasco não só faz gols se for overhead de cabeça. Mas o primeiro ponto pra você vencer, você precisa não tomar gol. O Vasco toma gol toda a partida. Mas não faz. Os 2 últimos jogos ele não fez gol.
Perfeito. Porque só tem o Verratti pra fazer gol e ele não jogou no último. O Mas Adson não tem dá. um Payet que tá Eu tô entendendo a fora. discussão de vocês. Pra você, o maior problema é o ataque. Pra mim é. Pra ele, o maior problema é a O defesa. Peck saindo, É ele isso. você. Não. Todo respeito ao Gabriel Peck. Gabriel Peck é um craque, é um gigante. bom ele jogador. Tava crescendo. ele Ele é crescendo. muito melhor do que os que estão no Vasco hoje. Muito melhor. Pelo menos de atitude, né? Qualidade. Muito melhor. Não, é melhor tecnicamente também. Fora o os Adson não lesionados. entregou Você tinha o 1% Paulinho, do que o você tinha Gabriel o Paulinho, Peck tinha o entregou. Jair que você não tem. Você tinha o Medel na zaga no ano passado, entregou. Tem bem, previsão de não retorno, tem. Paulinho É e setembro Jair? só. Peck, Os Marlon Gomes. O time do Vasco é pior, bem pior do que o do ano passado. Se você... E o do ano passado, eu repito, se salvou na última rodada graças a um E se gol entrar espírita do e Serginho. se entrar o Coutinho, o Souza... Alex Teixeira. E os outros? Que isso tem outros nomes? Tem o superchat Tem aí o do André cara aí. Carvalho do PSV que tá sendo A especulado no Vitória Vasco. subiu também. Pô, o cara né? tem 30 e blau, né? Mas, tipo assim, um bom zagueiro do PSV, mas eu acho difícil. Cara, qualquer jogador que veja essa situação do Vasco, que faz assim, pô, vou jogar lá, é maluco, né? Porque não faz sentido. Pô, Fernando, o que titular o do Vasco Inter. te entrega pra Não você tem querer garantia, jogar lá? não tem garantia. A não ser o amor pela camisa, é a você tem lógica- que... é a Você tem lógica garantia cria na base. financeira hoje. Qual é a garantia financeira que o Vasco dá ao Garantia jogador? financeira. O Pedrinho, Não acho que ele vai ter que correr atrás disso pra fechar Ele esses tá caras falando aí. que ele tem garantia financeira. Não, ele tem, mas as pessoas que vão pro Vasco sabem dessa garantia. Ele Não, vai ter que o Vasco, mostrar não, pra o Vasco elas, não né? paga as luvas do Payet desde do ano passado. Tem isso, o Payet A também. SAF não pagou. Tem essa dúvida se o Payet tá... Como Não, é que tá a batendo fra- isso no Payet, né? A frase do Pedrinho foi: a SAF está falida. Quebrada, Essa é a quebrada. frase. Quebrada. Por isso que ele tomou. Me lembrou aquele Márcio Quebrada. Braga falando: acabou o dinheiro. Total. O Flamengo está em O estado de Diogo Jacó insolvência. mandou o superchat. Coutinho não tem nenhum amigo técnico pra indicar pro Pedrinho. Amigo, Amigo que ele não tem, né? amigo jogador, né? o Messi já levou o Tata Martino pro Barcelona. E eu falei do Ramon. Sabe por quê? O Ramon Menezes. O Ramon Dias salvou o Vasco. Sim. Graças ao trabalho do Ramon Dias que o Vasco ficou na E Série essa A no memória ano passado. afetiva possivelmente pode Ele trazê-lo de volta. Conhece o elenco. Numa situação ali Trabalhou com os nebulosa, caras, acabou já saindo salvou o do Vasco. Vasco Se de repente ele recentemente. se desgastou com o Lúcio, que era o... Ele cara não se saiu- desgastou. Já saiu. Ele já se saiu. desgastou muito com o Alexandre Matos. Também dá fora. Porque ele Também tá pedia fora. jogadores para Alexandre Matos. E O Alexandre agora- Matos, um desses jogadores era o André Silva, que tá no São Ele não Paulo. tinha relação com o Pedrinho, né? E aí não demonstrava muita vontade, assim, de fazer as vontades do Ramon Dias, entendeu? Meio que escondia, assim, ele pedia jogador e A não melhor ia opção atrás. é ele, pô. Não, e assim, além A do... melhor opção é ele. O amigo Qual no vai ser? chat Eu botou também aqui, ó. acho. Não vai mais buscar ninguém fora. Eu também acho mesmo. Porque tu buscou e deu muito errado. Então, se buscar outra pessoa fora buscou. nesse momento, Tu buscou, né? nesse momento, vai buscar alguém no mercado brasileiro. Um técnico brasileiro. Então. Se for um técnico brasileiro, quem será? No chat indicaram aqui um cara que tá livre no mercado agora. Luxemburgo? De Não. novo? Celso Roth. Klopp. Mas eu acho que vai ser essa alternativa mesmo do Ramon Dias. Por isso mesmo, as pessoas que estavam Eu não sei, desgastadas porque já tem a estão questão, mais da, ali a questão e da voltam. multa, ainda tá na justiça. Eu fico pensando, cara, se não fosse a solução, que pode ser que o Pedrinho seja convencido que, pô, Pedrinho, o cara tava aqui, conhece o grupo, conhece a gente, né? Não se desgastou com a gente, é uma outra gestão, beleza, o Pedrinho pode aceitar. Porque fora isso, eu pensando com a cabeça do Pedrinho, tendo que descascar esse pepino aí bacana, eu pensaria num técnico que tem estofo pra segurar, porque no início não vai mudar da água pro vinho de uma hora pra outra. Tem que ser alguém que tenha costas largas, pra mesmo ainda nesse início aí perder alguns jogos e não ser consumido com essa Por loucura. a gente não ter muita informação Não, e dessa tem situação outra- toda, eu prefiro falar mais do campo, né? Sim. Que a Tem outra situação coisa, que, tem pô, outra coisa Pô, também o campo é lamentável. O campo, cara, O campo não existe. Não, O jogo, só- tem o jogo arrasado. contra o Cruzeiro Onde- foi o onde pior você- jogo que a gente já transmitiu aqui no Premier. Disparado. Onde você entrar no... Não. Disparado pior. Disparado. Chega estricnado. Só que vocês estavam trabalhando no jogo contra o Cruzeiro. sim. Aí eu sou torcedor, né? Estava assistindo ontem Torcedor. Vasco e Juventude. Foi um jogo horroroso Não, também. imagino. Foi um jogo horroroso. O Vasco não fez nada. Mas É tipo assim, você para fica, além dessa... você fica sem saber o que vai acontecer, Calma. cara. Para além dessa questão de campo e bola, ainda tem a situação do Pedro Martins, que era o executivo do... Qualidade. Fudeu. Vai, segue no campo e bola. Desistiu. Que isso, cara. Você não vai continuar por quê? Segue aí, cara. Fala, cara. O Pedro Martins não é mais executivo da Ele SAF. foi rebaixado. Não, ele não foi... É mesmo? Não foi Foi. rebaixado, não, cara.
Vai pra planejamento. O Vasco anunciou nesta quinta-feira que Pedro Martins não seguirá como diretor executivo da SAF. O clube divulgou que a decisão ocorreu em comum acordo com o profissional. Aí tá... Ó a nota do Vasco. Pedro Martins realizará transição para o novo executivo de futebol. Pedro Martins não seguirá como diretor executivo de futebol do Vasco. Em comum acordo entre as partes, nos próximos dias será realizada a transição da gestão e planejamento do departamento de futebol para o novo executivo da instituição. Então ele vai sair da posição. Ele vai sair, mas ele Mas só ele vai fazer a transição. Vai sair quando tiver um cara, ele vai passar tudo pro cara, é isso. É isso. Sério, o Vasco tá Quem muito vai fudido, ser mano. esse diretor executivo de futebol? Porque o Felipe é diretor técnico. Cara, não há como um clube andar assim, mano. Desculpa. É complicado. Porque assim, não, a gente vai ficar aqui falando de técnico. Podia botar o Hugo Moura na vaga do Galdames. E, mano, não vai rolar, cara. Mas Não vai rolar. Mas isso tem que rolar, cara. Mas não vai rolar. O futebol tá acontecendo. Mas não vai rolar. É jogo quarto e domingo. Mas Eu queria vai pular rolar. pra dezembro e ver o que vai dar essa merda. Cara, mano. se vier Sério. outro técnico... Sério mesmo. Se vier outro essa técnico, situação a toda Pode ser tendência um ele trabalho ficar mais 4 jogos histórico de embora. alguém, sei lá por quê. Essa situação toda de SAF com... Se em não for dezembro, o Ramon, quem a vai tendência ser, é ficar quem vai mais um comandar, técnico 3, 4 jogos quem vai embora. comandar o futebol do Vasco em dezembro? Não faço a mínima ideia, irmão. Exatamente, vai... Vai ser um novo comprador, a Vai 777 recuperar vai tomar as ações e vai passar pra alguém? Como é que vai ser isso aí? É muito louco. Ó, tô só vascaíno, sem fazer galhofa, assim. Meus sentimentos mesmo, assim, a batalha vai ser longa. Que você Eu espero que o Pedrinho tenha capacidade pra comandar resolver essa essa batalha. situação. É. Porque ele tomou de assalto o Vasco da SAF. Eu Tá tava falando vendo... de boa, né? Não tá aqui. Tomou de assalto, tipo assim, me dá vou aqui. resolver essa parada. Eu tava vendo ontem a live do pessoal do E ele Atenção tem que Vascaínos. resolver. E eles dizem assim, Pedrinho, presidente, a gente louvável a sua atitude de ir pro front, brigar por nós, retomar a caneta, mas agora que conseguiu, agora tem que trabalhar, tem que executar, tem que trazer um técnico decente, tem que montar grupo. Então assim, o Pedrinho ainda conta com o apoio da galera. Daqui a pouco, amigo, a caneta tá na mão dele. Se não tiver nenhuma melhora, porque se os a resultados caneta vai não- ser em cima dele. Eu acho que não tiver nenhuma melhor, não. Se não conseguir a compra da parte da Tu acredita 777... que mudando o técnico vai dar certo o Vasco em campo? Com isso tudo que a gente tá falando? Cara, Não. Eu não acredito. Sinceramente. Tem que ser alguém muito especial, né? Eu traria o Ramon... Mano, eu ia lá na casa do Ramon Dias hoje. Hoje. Bateria na porta, mas quantas assim. vezes o Vasco já não teve situações também horrorosas, assim? Ué, mas internamente? caiu o Luiz. Não, caiu O que muitas pode vezes. ser mais do que o Vasco cair e permanecer na Série B? Já caiu 4 vezes. Sim. Quantas vezes já esteve? E parece que vai de novo. Tem insegurança jurídica que isso tudo traz, né, cara? Não, os problemas do... Você não sabe se a 777 tem 30%, mas ela vai poder vender, ela que escolhe se vai vender ou não, o Vasco que escolhe se vai aceitar a proposta de alguém ou não. Qual é a garantia Como é que financeira é pra a frente? situação? Será que o associativo tem garantia de pagar tudo que a 777 paga? Eu tô entendendo o ponto que o Cantarelli quer chegar, por exemplo. Aí vamos supor que o Vasco contrate novamente o Ramon Dias. Fora se a gente for analisar o elenco. A gente Não, nem não. analisou o elenco. Então, O que eu falo aqui, ó... vamos supor que o Vasco contrate novamente o Ramon Dias. Qual é a garantia no momento que a gente sabe que o Pedrinho é um cara super bem intencionado, tá se cercando de pessoas que gostam muito do Vasco. A verdade é essa. Agora, qual é a garantia? Informação? Qual é a Você garantia? deu uma informação ali, eu tenho que dar essa também. Bia Branca curtiram nosso Rios aqui. Segue o baile. Eu já trabalhei com elas. É? Tô Você curtindo. não lembra, não? Que eu falei, elas ensinaram a como você nadar. É verdade. e virar. Lembra verdade, disso? verdade. Então, assim, qual é a garantia que a gente vai ter que os salários do Vasco vão estar Como é que tá dia, nesse momento, essa situação? no mês de setembro? Salário. Não, tem o Paê tá atrasado. Paê, né? Luvas ou direito de imagem do Paê que estão atrasados, tem de outros jogadores que também estão atrasados. O Pedro... Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.